Parlamento com Deus está de volta falando sobre as casas de apoio às crianças com câncer. Sérgio, no bloco anterior a gente falou sobre algumas dificuldades que são enfrentadas por pessoas até que moram distantes dos centros de tratamento, mas uma outra dificuldade que pode haver é em relação aos pais, à família, especialmente às mães em muitos casos. A gente sabe que os adultos já têm um baque quando recebem um diagnóstico do câncer e às vezes os pais sentem mais ainda quando é com um filho que tem esse diagnóstico, você tem que enfrentar esse tratamento. Que tipo de acompanhamento é feito nas casas de apoio para acompanhar, dar um suporte para esses pais? Bom, a gente tem um acompanhamento psicossocial. Nós não fazemos um atendimento, um tratamento psicológico, mas é um suporte que é dado por uma psicóloga que atende não só a criança, a mãe e às vezes a própria família, para que ela possa ter força para enfrentar aquele momento. Então, é uma escuta muito específica e também um retorno para ela, né, sobre aquelas questões, e geralmente é um medo muito grande que existe, né? A gente hoje trabalha com esse conceito de que o câncer é uma doença potencialmente curável, para tirar um pouquinho daquela ideia de morte a todo instante. Antigamente nem se falava esse nome, não se falava, aquela doença. Aquela doença, exatamente. Medo só de pronunciar, né? Pronunciar o nome. Exatamente. E, às vezes, a família tem muita dificuldade também, às vezes, de entender o que aconteceu. Existem casos em que a família, às vezes, culpa um pouco a mãe da criança ter tido um câncer, acha que ela pode ter feito alguma coisa que não foi adequado, e ela vem com essa culpa, vem com esse peso, e, claro, quando ela vem para cá, ela deixa a família toda distante, né? Os outros filhos, o marido. E aí tem o ciúme também, né? Tem o ciúme. O ciúme também, ele entra nessa história. O irmão foi com ciúme, porque a mãe foi para o hospital e está só com o irmãozinho. E o marido também. Às vezes a gente até atrapalha um pouco a relação deles, porque o que eles levam para casa? O que essas mães levam para casa? As fotos das festas, da recreação, dos artistas que vão visitar. Do tratamento, né? Então, quando o marido vê aquelas fotos, às vezes eles ficam um pouco enciumados e tem a impressão de que é uma festa o tempo todo, mas eles não veem o restante, o lado difícil. O lado difícil, o enjoo, né, as febres, a preocupação constante, né, o apoio para que essa criança acorde e vá fazer o tratamento, pelo menos com o mínimo de alimentação. Enfim, é um esforço muito grande, né? E 100% são as mães que acompanham? Não, existem avós, existem irmãs que acompanham também. Hoje a Casa Ronda já recebe também um acompanhante do sexo masculino, mas predominantemente são as mulheres que fazem isso, ou uma tia às vezes, né, mas às vezes madrasta também acompanha, mas são as mulheres que são fantásticas, são guerreiras. Nós mulheres somos guerreiras. São guerreiras, são. Estamos sempre ali, presentes na luta. Doutor Fernando, a gente vê muitas crianças até surpreendendo a gente com uma valentia incrível para encarar esses tratamentos. E o senhor estava falando sobre variedades de tratamento, às vezes a gente fica com essa falsa ideia de que é sempre necessário fazer um transplante para curar, por exemplo, uma leucemia. Isso. Quais são os principais tratamentos, os mais indicados hoje, e qual a diferença entre os tratamentos que são feitos nas crianças e nos adultos? Não, o tratamento do câncer, ele hoje em dia está bem estabelecido para a criança, né? Então, em qualquer grande centro no Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer outro estado nosso, que tem um bom centro de tratamento de oncologia pediátrica, ele vai dirigir o tratamento corretamente. Agora, depende da doença, né? Então, existe um conceito muito arraigado na população, de uma forma geral, quando escuta falar do transplante de medula, né? Em que consideram, às vezes, que o transplante de medula meu filho está com leucemia, tem que fazer um transplante de medula. Não é a melhor opção. A melhor opção não é essa. Em 90% dos casos, a melhor opção é o tratamento convencional, que vai levar uma chance de cura de 80%, enquanto que um transplante de medula, às vezes, é 20% a chance de cura. Então, ele é uma grande opção, mas naquelas situações em que você não tem outra alternativa. Então, o tratamento convencional ainda é o tratamento que se utiliza com quimioterapia ou com radioterapia também. Em crianças se usa menos radioterapia, mas também se usa. E é com isso que se consegue esses índices de cura muito altos, né, no nosso meio.
Hoje nós estamos vendo que as crianças estão sendo curadas, né? Então, A gente está percebendo e conversa com as mães e elas vêm e falam, não, já tratei meu filho, tá bem. E essa criança depois leva uma vida normal. Pois é, mas esse é que é o grande objetivo, né? Que ela futuramente ela não tenha sequelas. Né? Esses cuidados todos que o Sérgio está falando, cuidado com a família, isso a gente tem muito essa preocupação hoje em dia no hospital, que não havia antigamente. Mas hoje nós temos arte-terapia, tem psicóloga, tem assistente social que também apoia, as enfermeiras, elas se envolvem muito mais com os casos, com a família. Para não haver sequelas psicológicas Para que entendam o tratamento. A família tem que participar, tem que ser participante do tratamento. Porque a mãe chegava sempre, a maioria das mães chegavam achando que elas eram culpadas? Muitas vezes elas se atribuíam a culpa, porque ela é uma doença que veio da onde? O que eu fiz de errado para merecer isso? Né? Para merecer isso. A mãe que fuma acha que o filho... Você ter um filho com um câncer, isso é uma tragédia. E ela vai achar que alguma coisa eu fiz, porque não é possível. Como é que aconteceu uma coisa dessa? Então, acho que cabe a essa equipe toda nossa também mostrar para ela que não é assim, que isso aí pode acontecer no meu filho, em qualquer pessoa. Eu sempre digo que o câncer é uma doença muito democrática, né? Essa é absolutamente democrática. Completamente. Não escolhe classe social, idade, gênero, nada. Não tem escolha. É uma que pode pegar qualquer um. Sérgio, agora eu queria que você explicasse um pouquinho ali para o nosso telespectador, como é que ele pode ser um voluntário lá na casa? Isso é muito simples. Simples, mas a gente pode convidar aqui as pessoas, né? Embora a gente saiba que... Está faltando voluntário? Sempre falta. Então sempre é isso falta. aí. Nós temos hoje 600 voluntários, mas a gente gostaria de ter perto de 700. Quando a gente fala 600, parece que é muita gente, né? Mas não é tanto quanto a gente precisa. O primeiro passo é visitar a Casa Ronald, e ele lá vai ser recebido por um voluntário. Então vamos dar o crédito aqui, né? Com certeza. Do endereço. Os contatos para quem quer. Você visita, fica na Rua Pedro Guedes, número 44, no Maracanã, atrás da Veiga de Almeida, ali, né? Ele visita, ele vai ser recebido por um voluntário. Nessa visita ele já mais ou menos percebe qual é o trabalho que o voluntário faz, né? E muitos até falam assim, gente, eu pensava que era uma coisa, mas eu não vou dar conta, por exemplo. Então, já é um filtro que a gente faz, porque a gente não quer que a pessoa tenha todo um desgaste para depois ver que não é exatamente aquilo. Esse choque, né? Exato. Depois ela passa por uma entrevista, onde a gente conversa e vê se o momento da vida dela também está adequado para ela se dedicar a essa causa, né? Por último, ela passa por um treinamento, e aí depois, então, ela começa a trabalhar na casa. E ela vai trabalhar o dia inteiro, Sérgio? Não, ela trabalha 3 horas... Não vamos assustar logo os voluntários. Não. Ela trabalha 3 horas por semana. Então, ela escolhe um dia e um plantão que ela vai trabalhar. Os plantões são de 9 ao meio-dia, meio-dia às 3, de 3 às 6 e 6 às 9 da noite. Porque de manhã as crianças normalmente estão no tratamento? Estão no tratamento. Então, mas algumas não estão. E por isso o plantão de 9 ao meio-dia também é importante, né? Fora isso, tem toda a parte de hotelaria para ser cuidada, né? Os quartos para ser verificar se estão em condições de limpeza, né? Então, esse trabalho que o voluntário faz também é muito importante. Também, né? Alimentar uma criança, exato, ajudar a pentear um cabelo, tudo isso é fazer um muito, carinho, né? exatamente. Dar um beijo. Uma brinquedoteca, que às vezes funciona também pela manhã. Como essas crianças precisam de amor, né? Sim. E o contato com outras pessoas também, né? Que isso faz com que ela continue, assim, a ideia de que a vida tem um significado, porque ela não está mais indo à escola, já diminui um pouquinho o ciclo de relacionamento dela. Ela não está indo à rua, não só vai para o hospital. Rua, não vai brincar, então nesse espaço ela tem a condição de conviver um pouco mais, né? Isso faz toda a diferença no tratamento, não faz, doutor Werneck? Sem dúvida, né? Faz toda a diferença no tratamento. Né? E Sérgio, em relação aos adolescentes, você falou que algumas crianças têm que deixar a escola e no caso do adolescente que tem mais a consciência, né, de que precisa estar fazendo esse tipo de atividade, como é que é feito esse acompanhamento? Existe um programa específico para essa faixa etária? Né? E até que idade vocês recebem esse adolescente? Bom, teoricamente a gente receberia até 18 anos, mas as crianças que já começaram o tratamento, elas vão até jovens adultos e a gente não vai tirar a criança lá porque chegou na idade limite. Em alguns casos, nós até aceitamos crianças com um pouco mais de idade, adolescente, já jovem adulto, porque ele é tratado na pediatria. Então, não tem como a gente dizer assim, você pode, você não pode. Ele é tratado na pediatria, a gente aceita também.
Mas com o adolescente, a gente procura tirar ele daquela visão só de a próxima quimioterapia, próximo exame, próximo... E a gente coloca ele para pensar no futuro dele, um futuro curado, um futuro onde ele tenha de volta a plenitude da sua vida. Então, nós temos um projeto chamado Projeto Futuro, que nós discutimos com ele a profissão, uma profissão. Eles escolhem, fazem um grupo, escolhem lá uma profissão, vão para a internet, pesquisam, uns conversam com outros sobre essa profissão, nós buscamos um profissional que atue naquela profissão. Para mostrar para ele o que é essa profissão, né? Porque ele vem, conversa com eles e depois ele convida as crianças para visitar ele exercendo a profissão dele. Depois eles voltam, depois que passa por esse ciclo, eles voltam e fazem entre eles uma reunião, isso tudo acompanhado com uma pedagoga, a Carmen, e isso faz com que eles discutam, assim, o que é que eu tenho que fazer para alcançar essa profissão. E se tem a ver comigo, se é uma coisa que eu gosto também. Então, isso tem mudado muito a própria visão dele de futuro e, por incrível que pareça, aumenta mais o cuidado deles com ele mesmo. Porque ele precisa, né, de algumas características para ter condição de chegar naquela profissão. Tem um objetivo. Coloca uma meta, né? E ele pensa no futuro, né? Como é bom você sonhar, né? Se não sonhar, não continua vivendo. Não, o sonho faz tem que parte. sonhar, Tem que sonhar. faz parte fundamental. disso. E a gente percebe o que é nisso tudo? O amor ao próximo, né? O amor que o homem tem que ter pelo próximo. Cada voluntário desse é um símbolo do amor de Deus, mostrando para essa criança, mostrando para essa mãe que vale a pena, que a gente pode continuar, a gente pode chorar com os que choram, a gente pode se alegrar com os que se alegram. E a gente, nesse trabalho aí de voluntariado, a gente vai percebendo cada dia mais que existe amor na nossa sociedade, né? E cada um só precisa fazer um pouquinho. Só um pouquinho. E às vezes a gente acha que está fazendo um trabalho voluntário, que está ajudando uma outra pessoa, mas a gente está sendo muito ajudado Com também, certeza, né? Ganhando muito esse com isso. retorno. Existe, né? Quantos sorrisos você tem de volta quando você chega lá? certeza. O retorno é muito grande. Muito né? grande. Né? Bom, gente, felizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer, Sérgio, muito obrigada pela sua participação. Nós é que Doutor agradecemos. Fernando, obrigada também Eu por que ter agradeço a vindo. oportunidade também. Foi ótimo. Muito obrigada Muito por obrigado. vocês terem vindo. Deputada, os contatos do programa para quem quer mandar uma sugestão. tvcomdeus@les.rj.gov.br e se você tiver alguma sugestão, nós aguardamos com o maior carinho. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerge.tv. TV Alerge, o canal do povo fluminense. Até a próxima.